continuar agora trazendo as últimas informações, mas principalmente repercutindo esse encontro com a doutora em Direito Internacional e também professora da Ambra University, Patrícia Caneparo. Patrícia não, Priscila. Muito bem-vinda aqui, professora. Obrigada mais uma vez por conversar com a gente. Um bom dia. Obrigada, Muriel. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Professora, quero repercutir com a senhora o que a gente teve, pelo menos até agora, de informações com relação a esse encontro, essa reunião. A gente tem essa expectativa para uma reunião agora à noite, então, entre os dois governos, para conseguir avançar com uma negociação. Pelo que a gente tem até agora, a gente pode falar que realmente foi uma boa reunião? Bom, Muriel, eu acho que essa reunião está cheia de camadas ainda a ser desvendadas, né? Mas eu acho que é importante, primeiro ponto, a gente atrelar a ideia que o Trump tem a intenção de negociar. Então, essa é uma perspectiva que já está muito clara, que de fato vai repercutir em alguns eventos concretos que podem começar a serem concretizados ainda no dia de hoje. Mas mais importante do que isso é que a gente observa que aquele primeiro encontro inicial entre o Trump e entre o Lula nos corredores da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas não tinha como intuito, de fato, fazer com que o presidente Lula fosse exposto, como foi o caso da primeira reunião do Trump com Zelensky, como foi o caso da presidência do Trump com a presidência da África do Sul. Então, é um fato concreto que, de fato, né, a gente tem essa intenção do Trump negociar com o Lula. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que nos leva a crer também que essa reunião vai ser técnica é justamente a figura do Scott Bessent dentro dessa reunião. Por quê? Porque a gente precisa entender que anteriormente, quando foi designado justamente o Marco Rubio para a reunião com o Brasil, para tratar justamente do estabelecimento dos pilares concretos para a negociação, a gente ficou muito preocupado, porque justamente a gente sabe que o Marco Rubio é de uma ala extremamente radical dentro dessa perspectiva do governo Trump, e segundo também porque, de fato, ele poderia embaraçar em alguma perspectiva ideologicamente essa reunião e essas tratativas com as tarifas. E o ponto final, que eu acho importantíssimo a gente também trabalhar, é que Bolsonaro, como a gente observou, é a carta fora do baralho dentro dessa negociação. Porque, inclusive, o Trump foi questionado em relação ao Bolsonaro e ele simplesmente falou que se sente mal em relação à posição do ex-presidente. Mas não detalhou que, de fato, essa vai ser uma pauta aberta dentro das negociações e vai ser um fator determinante para que hajam bons frutos nessa negociação. Eu venho batendo nessa tecla que o Trump não está preocupado, de fato, com o Bolsonaro, nem com os acontecimentos de 8 de janeiro no Brasil, mas sim com a questão técnica e principalmente com os interesses dos Estados Unidos. Só que a gente precisa ficar atento quais serão os interesses dos Estados Unidos e principalmente dos interesses do Trump, que verão nessa contrapartida as demandas brasileiras no dia de hoje. Professora, o Diego Pavão está com a gente por aqui e vai fazer perguntas também. Professora, bom dia. Muito obrigado pela participação aqui mais uma vez com a gente na CNN. A gente sabe que Donald Trump é um presidente que age muito no transacional, né? Que trata essas conversas como, de fato, uma negociação, uma conversa de negócios mesmo. A diplomacia brasileira sabe muito bem disso. E a diplomacia brasileira sabe também que, ao se sentar à mesa de negociação, existe a possibilidade de que se tenha que fazer alguma concessão para Donald Trump, para a Casa Branca. O que a gente pode esperar em termos de concessão do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, para que essa negociação, de fato, chegue a um resultado concreto e, mais do que concreto, um resultado positivo para o Brasil? Bom, Diego, eu acho que essa pergunta é crucial para a gente entender os próximos passos das negociações, né? Primeiro ponto, eu acho que é a questão da intromissão do poder executivo dentro do poder judiciário é uma tendência que não vai se concretizar, inclusive nas demandas dos Estados Unidos. Mas quais serão algumas demandas? E aí a gente precisa analisar o grande cenário. O primeiro cenário é justamente que a China impôs algumas restrições bem radicais em relação à possibilidade de exploração e venda de terras raras, de minérios de terras raras para os Estados Unidos. Então, com a mais absoluta certeza, virá justamente essa demanda em relação à posição brasileira de exploração de terras raras. Esse é um ponto incontrovertido que, de fato, a diplomacia brasileira já está preparada.
que será uma grande contrapartida que, inclusive, o Lula já fez uma declaração falando que as nossas terras raras são subaproveitadas, já abrindo a porta aí para justamente os Estados Unidos requerer essa exploração. Um segundo ponto também vem em relação justamente a esse relacionamento de compra e venda de café dentro de uma premissa de América Latina. A gente sabe que o café está puxando a inflação para cima dos Estados Unidos e, de fato, os Estados Unidos têm o interesse de voltar a comprar o café brasileiro, não com aquela tarifa de 10%. A gente sabe que a tarifa vai ser um pouco superior, mas vai haver uma negociação, porque, inclusive, nesse momento, o Lula está com a faca e com o queijo na mão, porque a gente sabe que o Trump acabou de impor tarifas também para a Colômbia, que era o suprimento alternativo em relação ao café para o mercado dos Estados Unidos, em detrimento do café brasileiro. Então, esse é um ponto importante. E o último ponto que eu acho que vai ser trabalhado é em relação à regulamentação das Big Techs. O Trump já entendeu que não tem como intervir justamente dentro do Poder Judiciário, mas a gente sabe que é uma pauta que também está sendo trabalhada dentro do Poder Legislativo, e por conta desse nosso presidencialismo de coalizão, talvez o Lula tenha uma maior influência que possa ser redesignada para o Poder Legislativo em relação a essa regulamentação de Big Techs. A gente sabe que os Estados Unidos têm muito medo que o Brasil faça uma regulamentação aos moldes da União Europeia. Então, por isso, eu acredito, de fato, que vai ser uma pauta levantada que possa até não ter um grande enfoque dentro da perspectiva de entrevista, dentro da perspectiva até de pontos iniciais desse acordo, mas que essa pauta vai estar presente, a gente não tenha dúvidas que estará. Professor, eu até queria entender um pouco sobre os objetivos dessa reunião específica que aconteceu hoje pela manhã, porque a gente viu, por exemplo, o governo brasileiro, todo mundo com papéis na mão, todo mundo preparado, com reivindicações, com toda a explicação necessária, se fosse necessário, inclusive, né, qualquer tipo de explicação com relação a esse cenário. E a gente vê o outro lado, o governo americano. Pelo que a gente ouviu, inclusive do chanceler brasileiro, não existiram perguntas por parte do governo americano, eles não estão com papel na mão, enfim, parece que para eles vieram para ouvir o que o Brasil tinha para dizer, para ir lá no futuro pensar em negociar, enfim. No fim, o Brasil solicitou que as negociações começassem logo e Donald Trump mesmo pediu para que as reuniões já acontecessem no dia de hoje para avançar com as negociações. Eu queria entender um pouco sobre essa estratégia por parte dos Estados Unidos, que chegaram com uma postura diferente da postura do Brasil. Bom, Uriel, eu acho que a tua pergunta é importante para a gente até destacar alguns cenários do que vem a ser, e compactuando com a pergunta do Diego, do que vem a ser a diplomacia dos Estados Unidos nesse momento. Quando a postura do Itamaraty, principalmente do presidente Lula, vem a ser extremamente técnica, extremamente pragmática, numa perspectiva de diplomacia que nós estamos acostumados a ter nesse cenário internacional, próprio do desenvolvimento do direito internacional, o Trump já faz vamos colocar assim, uma diplomacia de mercado, que é aquela diplomacia que vai para uma negociação mais agressiva, mas principalmente que tem o intuito de ser personalíssima. O que a gente observa nesse momento não é que o Trump veio para negociar, ele sabe que vai negociar, mas de fato ele quer encabeçar o cenário como sendo o grande protagonista que vai abrir as portas para uma negociação mais técnica. O Brasil já estava preparado, como é próprio da postura do Itamaraty, para ter esse exemplo de diplomacia que vem numa perspectiva já de negociar como dois atores internacionais. Já o Trump vem numa pegada de ser o grande protagonista, porque ele sabe que essa postura agressiva dele tem gerado na cabeça dele bons frutos, porque na cabeça dele, de fato, ele conseguiu acabar com 9 guerras e conseguiu bons acordos comerciais, mas em contrapartida não é uma diplomacia que nós estamos acostumados. A gente não espera que os Estados Unidos tenha vindo despreparado, né, para essa ASEAN, justamente para esses acordos bilaterais que estão acontecendo no dia de hoje, mas a gente sabe que, em contrapartida, ele tem que mostrar o protagonismo não dos Estados Unidos, mas da figura do Trump, porque essa é uma demanda do Trump. Tanto que, se a gente for observar, é o Marco Rubio que eu teria que negociar. Talvez, né, um protagonismo maior do Marco Rubio a gente teria que observar. E a gente observa que, em contrapartida no Brasil, a gente está esperando uma resposta do Itamaraty. Só que do lado dos Estados Unidos, a gente está esperando uma resposta do Trump, porque a gente sabe que depende dele. Mas, não nos enganemos, os Estados Unidos já está com as demandas prontas e, com certeza, algum resultado prático vai sair dessa ASEAN, ou desses encontros à margem da ASEAN, porque, de fato, a gente sabe que os Estados Unidos querem e, principalmente, eles sabem quais são as suas cartas de negociação. Professora, desde o início, a Casa Branca não escondeu que essas tarifas, esse tarifaço,
as sobretaxas de 50%, tinham um viés político. Era uma espécie de retaliação pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil e depois pela condenação dele no STF. Professora, agora o que a gente vê é que a diplomacia brasileira tenta explicar, ou já explicou, que, olha, esse é um caso que foi de responsabilidade do STF, o Brasil é uma democracia plena, os poderes são separados, nós, aqui do Poder Executivo, não temos nenhuma interferência nisso, as defesas tiveram amplo direito de se manifestar, todas as provas foram apresentadas, esse é um caso, vamos dizer assim, encerrado nesse momento. Esse recado foi passado a Trump nessa reunião. Donald Trump, segundo Américo Martins e segundo Mauro Vieira, ouviu isso e não falou nada. Dá para a gente entender que agora, com essas reuniões começando lá na Malásia sobre negociar tarifas nesse momento, esse fantasma, vamos dizer assim, dessa questão política envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso tudo ficou para trás nesse momento e agora os países focam em discutir as tarifas de forma prática, pensando nas questões técnicas que isso envolve? Diego, a resposta é sim, em relação ao caso do Bolsonaro, em relação à questão política das tarifas. Com certeza a gente abandonou esse viés, esse pragmatismo na perspectiva de se ter até um mau entendimento do que é poder executivo e poder judiciário nos Estados Unidos em relação ao Brasil e principalmente do que está acontecendo em termos práticos no Brasil, porque a gente compreendeu que o lobby que foi feito pelo governo brasileiro e pelos empresários brasileiros que se interessam pelo comércio dos Estados Unidos levou e reverberou em uma perspectiva prática do que é o cenário político brasileiro. Que a gente não pode ter intromissão no poder judiciário pelo poder executivo. Primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente não pode ter, por assim dizer, um processo que está pautado na legalidade, na visão dos nossos poderes constituídos e dentro dessa premissa, ter justamente uma perspectiva dos Estados Unidos não entender, que esse processo não se compactua com aquilo que foi justamente o caso do Donald Trump. Então, talvez o lobby brasileiro feito dentro dos Estados Unidos tenha muito bem reverberado aos ouvidos do Trump. Mas uma segunda premissa é que nós não podemos desatrelar essa ideia de negociação aos interesses do Trump também no nosso poder judiciário, que não repousam no nosso 8 de janeiro e nem no caso Bolsonaro, mas repousa sim na perspectiva que o Trump está muito preocupado com a relatoria do Alexandre de Moraes em relação à regulamentação das Big Techs, porque o Trump tem interesse pessoal nessa não regulamentação, novamente, aos moldes europeus. Então, toda essa pressão em relação à lei Magnitsky, em relação à suspensão de vistos, eu não acho que os Estados Unidos vai reverter esse quadro, principalmente por conta dessa questão atrelada a seu interesse próprio na não regulamentação ou na perpetuidade da não regulamentação das Big Techs, no caso brasileiro. Muito bem, professora e também da Ambra University, especialista em relações internacionais, Priscila Caneparo. Obrigada mais uma vez, professora. Volte sempre aqui, sempre muito bom te ouvir, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, um bom dia.